Fala pessoal, tudo bem? Queridos, muito obrigado pelos 784 inscritos. Estamos aí crescendo e esse crescimento só é possível porque vocês estão me ajudando muito. Obrigado por todos que estão curtindo, dando seu like, e aqueles que estão dando dislike também. A gente não fica muito feliz, mas a gente tem que saber lidar e crescer, porque é um feedback bacana. Coloquem realmente os comentários que propondo ideias que a gente vamos tentar trazer para cá para o canal ficar mais interessante para você, melhor desfrutar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o contrato, tá bom? O contrato de prestação de serviço. Pessoal, eu vou descer, olha, aqui é o layout, pronto. Essa parte aqui, ó, é a parte da identificação do contratante, tá bom? Então aqui, brasileiro, tal, né? Solteiro, não, estado civil. Vou passar rapidamente aqui, porque tem o meu número de cadastro no final, meu CPF, meu número completo, e aí não é interessante falar tanto aí, tá bom? Então, de baixo, esse que eu mostrei é o contratante, de baixo é o contratado, ou seja, a minha pessoa. Então aqui eu tenho condições para o atendimento. Vamos lá. Então o tópico número 1 eu falo o seguinte, ó. O compromisso de tratamento inicia-se a partir do momento da realização da entrevista inicial com o responsável. Então o primeiro dia que eu tenho, não é o primeiro dia que ele tem contato comigo, tá pessoal? É o primeiro dia que ele marca e eu venho para cá para a entrevista inicial, que é a ficha de anamnese, que eu faço a aplicabilidade dela, e aí tem uma sessão que é cobrado, e a partir desse momento nós assinamos o contrato, certo? Efetivando aí uma prestação de serviço da musicoterapia. Lógico que você pode utilizar na educação musical, se você promove festas, tá bom? Então existem vários meios de você usar um contrato desse de prestação de serviço. Número 2. O compromisso do tratamento finaliza após o preparo da alta, né, preparo para a alta, sendo a alta indicada pelo musicoterapeuta. Será entregue ao responsável um relatório sobre o tratamento do paciente até a data da finalização dos atendimentos. E sendo por solicitação feita pelo responsável, o mesmo deverá entregar um documento ao musicoterapeuta contendo a solicitação e uma apreciação sobre o período do tratamento, confirmando assim o final do compromisso. Por quê, pessoal? Porque se a musicoterapia está oferecendo benefícios para essa criança, certo? E se a musicoterapia parar, ela pode sofrer alguns danos, uma regressão, algo do tipo. E se o musicoterapeuta que era responsável seria contra o processo de alta naquele momento, porque tinha mais trabalho para ser feito, mas por algum motivo o pai optou, seja lá ele, porque a criança trocou de horário na escola e o outro horário não daria para o musicoterapeuta não teria outro horário, algo do tipo, mas é algo que foge, né, da responsabilidade do musicoterapeuta, o final do compromisso, né? Então cabe ao profissional dizer que o musicoterapeuta está isento. Então falar, eu, fulano de tal, pai responsável do cicrano, por meio desse documento, solicitei a alta do meu filho, das sessões de musicoterapia, do tratamento de musicoterapia, por motivo tal, isentando o musicoterapeuta fulano de tal, que esteja isento, né, de qualquer ou então quaisquer problema que possa refletir a ausência da musicoterapia no meu filho, algo do tipo, tá certo? Um documento mais ou menos que tem essas informações. Vamos falar de uma parte muito importante, que é a parte financeira, tá? O compromisso financeiro relativo ao tratamento deverá seguir uma das opções abaixo, em espécie ou transferência, certo? Transferência, depósito bancário, enfim. Até o dia, aí você vai definir qual é a data do vencimento, tá bom? Outros, conforme descrição, aí você vai dizer em espécie, cheque,
certo? Então, algo do tipo é cartão de débito, né? Se você tem uma maquineta, então você vai colocar aqui a descrição do qual é a outra forma de pagamento. O valor e a forma de pagamento acertados sobre o tratamento estão descritos abaixo. Você vai colocar o valor da sessão, você vai colocar aqui por extenso, o período para o pagamento, certo? E aí você vai dizer, o pagamento vai ser mensal, semestral, e esse aqui seria outro, então você vai dizer, não, por sessão ou anual. Nunca tive assim, procurando anualmente, mas conheço pais que às vezes em escolas pagam antecipado, né, todo o ano letivo da criança para conseguir desconto aí da escola, e aí é mais interessante para o pai. Então, da mesma forma, se você trabalhar com desconto, se ele pagar antecipado o ano, então é interessante aí colocar também nesse espaço aqui, tá bom? E aqui nós temos o 4.3, que é muito interessante, é o pagamentos integrais. O responsável opte por realizar o pagamento de todas as sessões do mês ou semestre de forma antecipada, ou seja, antes do início das sessões de tratamento, obterá o benefício de um abatimento de 3,85% por sessão. Então, ou seja, se o atendimento é X, né, então ele vai ter esse desconto se ele pagar antecipado. Ele vai pagar mensal, vamos dizer, mas não vai pagar no final, depois das 4 sessões. Ele vai pagar antes das 4 sessões, então ele tem aqui esse desconto. 4.4. No caso do responsável ser associado e a alguma das instituições parceiras vinculadas ao trabalho de musicoterapia que já oferece o desconto de 11,5% do valor de cada sessão, poderá optar pela forma de pagamento adiantado para desfrutar do mesmo benefício do item anterior, totalizando um desconto de 15,35%. Ou seja, existem associações aqui que eu tenho uma parceria com eles, então o valor é um pouco diferenciado. E aí, para quem é associado e ainda, além de ter o desconto por estar associado a essa associação parceira e ainda quer pagar antecipado, então tem esses 11% aqui, 11,5%, e ainda ganha mais esses 3,85%, totalizando 15,35%, tá bom? 2 encontros semanais poderão ser aderidos, certo? Por meio de indicação de outros profissionais da área da saúde, como neuropediatra, psicólogo, etc., pelo musicoterapeuta ou mesmo pelo próprio responsável. No último caso, o musicoterapeuta irá analisar se há necessidade ou não do paciente submeter a esse modelo de intervenção. Ou seja, no último caso, a gente está falando sobre o próprio responsável. O musicoterapeuta pode dizer, essa criança ela está desenvolvendo muito a linguagem dela. Se ela tiver 2 sessões por semana, vai ser mais interessante e os ganhos vão aumentar. Ou então o profissional, o neuropediatra, olha, é bom que eu estou aqui caminhando para a musicoterapia, agora é importante que ele tenha dois encontros semanais, que ele vai ter um melhor desenvolvimento, certo? Aí os pais, não, olha, eu estou aqui, eu quero que o meu filho tenha 2 encontros semanais. Tudo bem, aí no caso o musicoterapeuta vai analisar se há necessidade ou não de ter esses atendimentos antecipados. E por quê, pessoal? Porque às vezes a criança realmente não precisa tanto. Às vezes precisa da musicoterapia, mas precisa de outro, né? Precisa da fono especializada. Às vezes é o fono que está, seja no plano, ou então alguma coisa, ou seja, precisa de mais fono, 2 encontros semanais com a fono, que é com a musicoterapia. Então 2 encontros com o terapeuta ocupacional do que o musicoterapeuta, e aí você vai chegar, olha, seria mais interessante você aumentar o serviço para cá, nessa área, que a musicoterapia vai fazer um contraponto aqui nas sessões de musicoterapia, então é importante que a criança desenvolva mais essa outra área. Então você tem que ser ético, né, com isso, tá bom, pessoal?
Agora, se você acha, não, beleza, então venha 2 vezes na semana e que não tem problema nenhum, tá certo? Bom, caso a adesão seja realizada, o valor da sessão terá 23,4%, ou seja, R$ 30 de desconto do valor bruto. Não se aplica o abatimento do Inter 4.3 e 4.4. Por que, Bruno? Porque é o seguinte, esse valor eu trabalho independente se a pessoa é associada ou não. Se a pessoa vem 2 vezes na semana, o gasto já é um valor bem significativo para a família. Então eu já passo esse abatimento, tá bom? Às vezes eu falo assim, olha, eu sempre, pessoal, incentivo muito os pais a entrar na associação, porque eu vejo muito benefício a pessoa ser associada, não só pelo desconto de outros terapeutas, mas porque vai se sentir acolhido tanto pela associação como outros pais, outras famílias que estão ali, já passaram pela mesma problemática, pelos sofrimentos parecidos, né, que poderão auxiliar a pessoa a fazer, a tomar melhores decisões, né? E aí eu sempre gosto realmente que a pessoa seja associada por isso. Mas a pessoa fala assim, não, Bruno, por algum motivo eu não gosto de associação. Eu tenho um trauma de associação, por isso, enfim, vários motivos. Então, tranquilo, você vai ter esse desconto sempre, se você vir 2 vezes na semana. Se for associado ou não, o valor é o mesmo para os dois, tá bom? Na hipótese, é o 4.6, na hipótese de pagamento sem atraso, qualquer parcela devida, nessa primeira etapa, o contratante se obriga a solvê-la pelo valor vigente no dia do vencimento, acrescido de uma multa diária de 0,2% sobre o valor total, além dos juros moratórios de 1% ao mês de atraso. Em caso de eventual cobrança, a parte inadimplente arcará ainda com eventuais despesas jurídicas ou de honorários advocatícios, de 20%. Ou seja, às vezes tem um pessoal que paga em dia, direitinho, e você não vai ter problema. Mas infelizmente sempre um ou outro poderá aí, eu não quero dizer se é de má fé ou algo do tipo, mas às vezes tem umas famílias que podem trazer aí um certo desconforto para você. Então, para você se resguardar com isso, né, então é interessante você colocar isso bem explícito, né, e aí falar para a família, olha, nós temos um contrato, você está atrasando, e eu preciso realmente que você honre um contrato com as multas. Pessoal, existe caso e caso, né? Então, assim, às vezes tem alguma família que realmente você sabe a situação da família, que está atrasando por algum motivo, e você tem que ser realmente, você não está nessa profissão movida ao dinheiro, sim o amor de usar a música para beneficiar uma pessoa. Então você vai realmente olhar cada caso e dispensar a multa ou não, tá bom? Mas nesse mundão existe muitos charlatões e é bom a gente sempre se resguardar, sabe? Então esse índice é muito importante para você se resguardar, e aí depois você vê se vai cobrar ou não essa multa, certo? Aqui o 5. Os reajustes sempre acontecerá no mês de abril de cada ano e será previamente avisados, anotados e assinados pelos responsáveis de registro no final deste contrato. Então aqui, pessoal, vocês vão perceber que a família já está ciente, por isso que eu coloco em negrito aqui em abril, que todo ano nesse mês vai ter o reajuste. Então a família já se prepara. Então se o valor é X, conforme, se a família já está com uns 3 anos por você, 2 anos por você, já sabe mais ou menos como é que é o reajuste. E aí ela se prepara. Você avisa no mês de fevereiro, no mês de março, olha, em abril nós vamos ter nosso reajuste, você está lembrado? E você já fala o valor para a família já se preparar. Tá bom? Observações importantes.
O horário de atendimento deverá ser rigorosamente respeitado, início e término. No local do atendimento deverão estar presentes apenas um musicoterapeuta e as pessoas a ser atendidas. Aí aqui tem o 2.1. A presença de outras pessoas ficará a critério do musicoterapeuta, que avaliará a real necessidade e, caso seja necessário, comunicará ao responsável. Então, às vezes, você precisa de uma atividade que envolva a família, algo do tipo, você convida. Se envolve irmão, você convida. Então, mas a priori é os pais, a priori a criança e nada de pais entrar dentro da sessão. Tá bom? Então, já deixei isso bastante claro. São considerados como horário de atendimento a entrevista inicial, as sessões semanais, observando-se o limite dos pacientes, as visitas externas, outros profissionais de escola, etc. Então, às vezes, assim, eu não visito escola em algo do tipo, já deixo claro aqui para as famílias, mas, às vezes, há necessidade. Se houver necessidade, você está saindo do seu local, você está atendendo aquela família. Às vezes, por uma reunião com psicólogo, uma reunião com outras pessoas, então você está trabalhando para aquela família. Então você precisa dos seus honorários aí também por esse serviço prestado, certo? Os encontros para feedbacks, geralmente você marca aí os chamados devolutiva, Então, no final de cada semestre você marca aí a devolutiva e você cobra, para essa devolutiva, tá bom? O contratante deve informar sobre eventual falta com antecedência de no máximo 24 horas de antecedência, sob pena de ter que pagar o valor da sessão, está em negrito. Caso o horário do atendimento seja na segunda-feira ou após o dia de feriado, o aviso deverá ser através de contatos, e-mail, os celulares informados, tá bom? O encontro será cobrado normalmente. Isso é muito importante você deixar na família. Olha, ele não veio, mas foi cobrado. E o musicoterapeuta se compromete a repor o horário do encontro em dia a ser combinado, preferencialmente na mesma semana, de tal forma que o paciente não fique prejudicado. Não havendo horário disponível que seja de agrado dos responsáveis, olha aqui negrito, fica estabelecido o pagamento referente à falta, a não cabendo reposição de horário pelo contratado. Então, assim, se faltou, vai ser cobrado, mesmo sendo avisado com 24 horas de antecedência, e aí você marca, certo? Se não der para a família, se não der para você, então essa sessão por direito aqui é sua, porque o horário é da criança e você está ali na criança. Aí você trabalha no caso da criança para planejamento, ver se o pai quer fazer um Skype com você, um horário para conversar, enquanto a criança está doente ou algo do tipo. Às vezes, pessoal, eu não coloquei no contrato, vou até fazer uma reformulação desse contrato, porque às vezes acontece um imprevisto que a criança não pode, o pai não pode avisar por 24 horas de antecedência. Você não pode ficar no prejuízo, mas também o pai não tem culpa. Furou um pneu, o filho adoeceu no dia, o que fazer? Então você pega e fala para o pai, tá, o seguinte, olha, a gente pode tentar marcar para outro dia. É o que eu geralmente faço, tento marcar para outro dia. Não dá certo, então o que é o coerente, o que é o correto? Pois dividir o prejuízo, Então vamos fazer o seguinte, como não pôde a criança comparecer e não vai ter como remarcar e tudo mais, a sessão de hoje vai ficar 50%, tá bom? Então você vai pagar só a metade, ok? Porque infelizmente, pessoal, já fiquei muito em prejuízo com isso. Já cheguei a mês ter prejuízo de R$600 somando de várias pessoas. É muito chato isso, Então vamos lá. O contratado deverá iniciar todos os encontros pontualmente no horário pré-estabelecido. Qualquer eventual atraso por parte do contratado
fica assegurado só o contratante o direito de exigir a compensação do tempo equivalente ao do atraso que poderá ser coberto no mesmo dia ou em data a ser definida. O atraso por parte do contratante acarreterá a perda do tempo correspondente previsto para o encontro. Ou seja, se eu estou doente, né, faltei, né, não, desculpa, esse aqui é o 6, aqui é só do atraso. Por algum motivo eu cheguei atrasado, a criança fez 10 minutos de terapia, ou eu ligo para o paciente seguinte e digo, olha, vou ter que... E aí você vai empurrando 10 minutos e dá a sessão integral para a criança. Fala para o pai, olha, infelizmente hoje eu vou dar só esses 35 minutos no lugar de 45, mas no próximo, no lugar de 45, eu faço 55. Tá certo? Ou então você conversa com ele, olha, no lugar de você pagar tanto, você só paga tanto para essa sessão. Você conversa e aí dá certo também. Aí aqui, caso o contratado, né, ou seja, eu, desmarque algum encontro por motivo particular, o contratado terá o direito de reposição do encontro com dia e hora a ser acordado entre as partes. Quando qualquer um dos encontros prefixados do paciente ocorrer em dia de feriado, o contratado se compromete a atender o paciente dentro da mesma semana em horário a ser escolhido de acordo com as partes. Ou seja, tem o carnaval aí, né? Chegando. Quem é dia de segunda e terça, vão ter aí, infelizmente, aí eu não vou poder receber. Então, eu falo com a família outros dias que eu estou disponível para atender a criança. Tá bom? Os atendimentos poderão ser registrados através de gravação, equipamento específico para captação de áudio, fotos ou imagens para fins avaliativos, estudo de caso, supervisões e ou elaboração de relatórios progressivos. A exibição dos registros em eventos científicos será previamente comunicada ao paciente e ao seu responsável que, na ocasião, concordará ou não através da assinatura de uma declaração com nome, data e local do evento, autorizado a apresentação do material registrado. Nas páginas finais, pessoal, nós temos aí esse termo de consentimento livre, né, esclarecido livre, que o pai vai colocar aí para você apresentar as imagens do seu filho. A interrupção do atendimento ou alta ocorrerá mediante a constatação feita pelo musicoterapeuta ou solicitação do responsável, desde que a pessoa atendida seja preparada para tal feito de forma responsável, ou seja, devendo ser respeitado o mínimo 3 sessões para que o terapeuta possa preparar o paciente para a descontinuação do tratamento, tendo em vista que a terapia deve ser encarada como algo sério e que, da mesma forma que para iniciar o tratamento existe procedimento para finalizar, também tem que seguir certos procedimentos. Ok? Ótimo, Bruno, vou ter que dar uma pausa. Né? Próxima semana a gente não vem. Não, negativo. Desculpa, mas pelo contrato você está me avisando hoje. Eu preciso mais de 3 encontros com a criança para fazer o desligamento correto. E aí você prepara a criança para essa alta. E aí os próximos 3 encontros é para essa preparação. Certo? E aí, em ambos os casos, haverá um documento a ser assinado pelas partes conforme descrito no item 2, condições do atendimento. Tá bom? Aí aqui, ó, eu, fulano, responsável pelo tratamento musicoterapêutico de crânio, declaro que li e estou ciente das condições. Estou de acordo e aceito os termos desse documento contratual. Ok? E aqui eu tenho o consentimento livre, né? Eu, responsável pelo tratamento musicoterapêutico de declaro estar ciente dos registros de foto, de acordo com os índices descritos neste do contrato assinado sem rasura. Autoriza a exibição do registro feito durante as sessões, desde que haverá previamente autorizado através de nova declaração por escrito. Ou seja, cada vez que você for usar a imagem, você tem que preparar o termo de consentimento livre esclarecido
para que a família venha assinar e para que você esteja liberado a fazer a exibição dessas imagens, desses registros. Não autoriza a exibição dos registros feitos durante as sessões fora do set. Tudo bem. Então, é direito do pai e você não leva. Aí está aí a data, a assinatura do responsável. E aqui, ó, o aspecto da alta. A alta do paciente tem data de, você coloca a data, conforme a descrição abaixo. Indicação feita pelo musicoterapeuta, ao X, solicitação pelo responsável, outro motivo, então pronto. Cientes, aí o musicoterapeuta assina, responsável assina, tá bom? E aí isso aqui fica uma via para o responsável, outra via para o musicoterapeuta. O responsável, se for o caso de pedir a desligação, entrega um pequeno relatório dizendo porque está pedindo a alta e descreve o que foi que ele percebeu da musicoterapia de benefício para a criança também. E caso o musicoterapeuta faz um relatório de fechamento e entrega aí também para o responsável. Queridos, muitíssimo obrigado novamente pelos 784 inscritos. Quero muito agradecer a ajuda de vocês. Se você gostou desse vídeo, não só assista, mas clique no gostei, que não custa nada, né? Você está assistindo, opa, vou clicar aqui no gostei, pode ajudar aqui o Bruno, tá bom? Então eu fico muito feliz. Não esquece de colocar aí o sininho, porque ó, de 784 inscritos, vocês foram perceber, isso aqui são recentes, ó, mas 728 visualizações, vocês vão olhar aqui, ó, 300, 200, ou seja, mais ou menos 30 a 40% do pessoal que são inscritos que tem realmente acesso aos vídeos, estão assistindo os vídeos. E desses 30 a 40%, só 5 ou 10% está dando like. Então, por favor, vamos ajudar aí o tio Bruno, tá bom? Até mais, pessoal, com vocês, música e neurodesenvolvimento.